Bem-vindo ao canal Sabedoria Ubuntu. Hoje, eu quero convidar você a respirar fundo e entrar comigo em um estado de presença, porque a reflexão de hoje é uma daquelas que tocam o coração de quem anda cansado das reações dos outros. A verdade é que, muitas vezes, carregamos pesos que não são nossos. A agressividade, a impaciência, o olhar duro, o tom ríspido, tudo isso pode nos ferir, mas nada disso nos define. Na filosofia Ubuntu, aprendemos que a emoção de uma pessoa é um reflexo do mundo interior dela, não do nosso. E quando entendemos isso, algo dentro de nós se reorganiza. Param de existir inimigos. Param de existir culpados. Começamos a enxergar cada pessoa como um universo vivo, cheio de cicatrizes, histórias, dores e batalhas invisíveis. A raiva dos outros não é sobre você. É sobre o que eles ainda não conseguiram curar. A serenidade nasce quando paramos de absorver aquilo que não pertence ao nosso espírito. Ubuntu nos lembra, eu sou porque nós somos, mas também nos ensina que o que vem do outro só entra em nós se abrirmos espaço. Hoje você vai compreender como caminhar pela vida com um coração firme, mas leve, presente, mas protegido. Vai aprender a permanecer inteiro, mesmo quando o mundo à sua volta parece quebrado. Respire fundo. A sua jornada para a serenidade começa agora. Às vezes, a raiva dos outros tenta nos atingir como uma flecha invisível. Ela chega carregada de frustrações que não são nossas, de dores que não vivemos e de histórias que não conhecemos. No caminho Ubuntu, aprendemos que a emoção do outro revela mais sobre o mundo interno dele do que sobre quem nós somos. Quando alguém explode, critica, julga ou se irrita sem motivo aparente, o primeiro impulso costuma ser reagir. Mas hoje eu quero te convidar a perceber algo diferente. Você não precisa vestir emoções que não te pertencem. A sabedoria Ubuntu nos orienta a respirar antes de responder, a observar antes de absorver, e a lembrar que somos parte de um todo, mas não somos depósito da sombra alheia. A serenidade nasce quando entendemos que cada pessoa age a partir daquilo que carrega dentro de si. E o mais curioso é que, quando não incorporamos a raiva do outro, algo sagrado acontece. A nossa energia permanece intacta, e a situação perde poder sobre nós. Não é fuga, é consciência. Não é fraqueza, é força emocional. Agora eu quero saber de você. Já aconteceu de alguém despejar raiva em você? Depois, você perceber que aquilo não tinha nada a ver com você? Comenta aqui embaixo e compartilha sua experiência. Ela pode ajudar muita gente que está passando pelo mesmo. Quando a raiva de alguém respinga em você, é natural sentir o impacto. Mas o caminho Ubuntu nos ensina que a emoção do outro pertence ao outro, e não precisa se tornar a sua. Muitas vezes, a raiva vem de dores antigas, frustrações silenciosas e feridas que a pessoa carrega sem saber como curar. Você não é o alvo. Você apenas estava perto. Respire fundo e imagine essa raiva como uma nuvem passando ao seu lado, mas não dentro de você. Ubuntu nos lembra, eu sou porque nós somos. Isso significa que, mesmo quando alguém se desequilibra, você não precisa se desequilibrar junto. Pode escolher ser o ponto de serenidade no meio da tempestade. Pode escolher ser o espaço seguro onde o conflito termina, não onde ele cresce. E talvez você não saiba, mas o simples fato de permanecer em paz já é uma forma silenciosa de cura. Sua calma é uma semente que pode transformar o ambiente, e às vezes até transformar a outra pessoa. Não por força, mas por presença. Se essa mensagem tocou seu coração e você conhece alguém que vive cercado pela raiva dos outros, alguém que absorve o que não é seu, alguém que se desgasta tentando manter a paz, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Pode ser exatamente a palavra que ela está precisando ouvir hoje. A serenidade, dentro da sabedoria Ubuntu, não é um lugar distante ou inalcançável, é um estado que se constrói aos poucos, como quem acende uma pequena chama no meio da noite. E essa chama cresce toda vez que você escolhe responder à vida com consciência, e não com impulso. Quando alguém te ataca, te critica ou tenta te diminuir, essa pessoa está, na verdade, revelando muito mais sobre seus próprios conflitos do que sobre você. A raiva que ela carrega é dela. A dor que ela traz é dela. E a maneira como ela age também é responsabilidade dela. O seu poder está em perceber isso antes de reagir. O seu poder está em respirar fundo e dizer a si mesmo: eu escolho a paz.
Eu escolho permanecer inteiro. Eu escolho meu caminho. É assim que a filosofia Ubuntu ilumina nossa vida. Ela nos lembra que, mesmo conectados com todos, ainda temos o direito e a força de preservar nossa essência. E se essa mensagem está trazendo clareza para você, respire fundo agora e permita que essa calma te abrace. Antes de continuarmos, aproveite para deixar sua curtida. O seu gesto fortalece essa comunidade e faz essa mensagem de serenidade chegar a outras pessoas que também precisam de paz. Vamos seguir juntos pelo caminho Ubuntu, onde ninguém caminha sozinho. A raiva dos outros pode até tentar atravessar o seu caminho, mas quando você compreende o princípio de Ubuntu, você descobre um segredo poderoso. Ninguém tem autoridade sobre a sua paz interior. A serenidade não é a ausência de conflito, é a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor tenta te dividir. Muitas vezes, quem explode com você não está reagindo ao que você fez, mas ao que eles mesmos não sabem lidar dentro deles. A raiva deles fala sobre as batalhas emocionais que ainda não foram vencidas. E quando você entende isso, nasce dentro de você uma compaixão madura, uma força silenciosa que não perde tempo absorvendo o que não foi criado por você. O caminho Ubuntu é um caminho de maturidade. Você reconhece o outro, mas não carrega o peso que não te pertence. Você enxerga a dor do outro, mas não toma para si o veneno emocional que ele derrama. Você aprende a separar o que é seu do que é projeção alheia. Se essa mensagem está te fortalecendo e fazendo sentido para o seu coração, eu te convido a caminhar mais perto dessa comunidade. Inscreva-se no canal Sabedoria Ubuntu e permita que essa jornada de consciência, serenidade e transformação faça parte da sua rotina. Aqui, você nunca anda sozinho. Somos comunidade, somos presença, somos um só coração aprendendo a viver com mais paz. Às vezes, a raiva de alguém explode perto de você como um trovão, e por um instante, seu coração tenta acelerar no mesmo ritmo. Mas lembre-se do princípio da sabedoria Ubuntu. O que nasce no outro não precisa morar em você. A raiva que alguém sente é uma história que só aquela pessoa conhece. É um peso que pertence a ela, não a você. Quando alguém reage de forma agressiva, você não está vendo apenas o momento. Está vendo dias, meses ou até anos de dores, pressões, medos e frustrações acumuladas. Ubuntu nos ensina que cada ser carrega batalhas invisíveis. E que, ao reconhecer isso, você recupera a paz que ia perdendo sem perceber. A sua serenidade não pode depender do humor de ninguém. Ela é um território sagrado, um chão interno que só você pode defender. Por isso, diante da raiva alheia, respire fundo, observe, mantenha sua luz, preserve seu centro. O que o outro sente é dele. O que você escolhe ser é seu. E agora eu quero saber de você. Você costuma absorver a raiva dos outros ou já aprendeu a se proteger emocionalmente? Comenta aqui embaixo. Seu relato pode ajudar outras pessoas da nossa comunidade Ubuntu. A serenidade verdadeira começa quando você entende que a raiva dos outros não revela quem você é, mas sim onde o outro ainda está preso dentro de si. A filosofia Ubuntu nos ensina que cada pessoa carrega um mundo interno feito de dores, histórias e memórias, e às vezes a raiva é só o eco de um coração que não aprendeu a descansar. Quando você assume isso como verdade, algo muda dentro de você. A pressão diminui, o peso cai e você enxerga com mais compaixão. Não para aceitar abusos, não para se calar, mas para não permitir que o desequilíbrio alheio roube a sua paz. A serenidade Ubuntu nasce quando você escolhe não reagir no mesmo tom, mas responder a partir do seu centro, firme, consciente, inteiro. E quanto mais você se torna essa presença tranquila, mais você influencia o mundo ao seu redor. Se essa mensagem trouxe clareza para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa reencontrar a própria paz. Você pode ser a ponte que acalma o coração de alguém hoje. Quando escolhemos caminhar pela sabedoria Ubuntu, aprendemos uma verdade profunda. A serenidade não nasce quando tudo à nossa volta está tranquilo. Ela nasce quando estamos em paz mesmo quando o mundo está barulhento. E essa paz não é ausência de conflito, é presença de consciência. A raiva dos outros não te define porque você não é o reflexo do caos alheio. Você é o reflexo daquilo que cultiva dentro de si. Se o outro grita, você não precisa gritar de volta.
Se o outro acusa, você não precisa carregar culpas que não são suas. Se o outro está em tempestade, você não precisa entrar nela. A sabedoria Ubuntu nos ensina que somos feitos de encontros, mas não somos obrigados a absorver tudo que encontramos. Você pode escolher o silêncio onde o outro oferece barulho. Você pode escolher a calma onde o outro semeia conflito. Você pode escolher continuar sendo luz mesmo quando alguém tenta apagar seu brilho. Se esta mensagem te lembrou da força que existe dentro de você, deixe seu like para apoiar este canal e ajudar essa sabedoria a alcançar mais pessoas que também precisam dessa serenidade. Às vezes, o mundo lá fora parece um campo de batalhas emocionais. Pessoas irritadas, impacientes, carregando dores que você nem imagina. E quando essa energia chega até você, é fácil acreditar que fez algo errado, mas não fez. A raiva delas não fala sobre quem você é, fala sobre o estado interno em que elas vivem. No caminho Ubuntu, aprendemos que a reação do outro revela o universo dele, não o seu. Você apenas acolhe, observa, respira e continua sendo quem é: luz, presença, equilíbrio. A serenidade não é a ausência de conflito, mas presença de consciência. Quando alguém te trata com dureza, impaciência ou irritação, você não responde com o mesmo tom, porque você não está no mesmo lugar emocional que essa pessoa está. Você aprende a respirar antes de reagir, a observar antes de assumir, e a sentir antes de falar. Isso é maturidade espiritual. Isso é Ubuntu. A verdade é simples. A raiva dos outros não é um espelho para você. É apenas um reflexo do caos interno que eles ainda não aprenderam a curar. E quanto mais você caminha pela consciência Ubuntu, mais livre fica de carregar pesos emocionais que não são seus. Aqui, no Sabedoria Ubuntu, você sempre encontrará um espaço de paz, reflexão e crescimento espiritual. Inscreva-se no canal para caminhar conosco e continuar recebendo mensagens que elevam, curam e fortalecem sua alma. À medida que você caminha pelo caminho Ubuntu, começa a perceber que a raiva dos outros não apenas não te define, como também revela mais sobre o mundo interior deles do que sobre você. E quando essa consciência se instala, algo precioso acontece. Você para de absorver tudo como uma ameaça e passa a enxergar como um convite à sabedoria. Porque, no fundo, a raiva do outro é como uma nuvem pesada passando pelo céu. Pode até assombrar, pode escurecer o ambiente por alguns instantes, mas não altera a natureza do céu em si. Ele continua sendo amplo, profundo, sereno, exatamente como a sua essência pode ser quando você decide não se identificar com aquilo que não nasceu em você. No caminho Ubuntu, aprendemos que a verdadeira força não está em reagir, mas em permanecer. Permanecer na calma. Permanecer no centro. Permanecer em conexão com quem você escolhe ser, e não com aquilo que tentam empurrar sobre você. E cada vez que você escolhe responder com consciência, em vez de reagir com impulsos, você está honrando sua própria energia, sua própria história e sua própria luz. Você está transformando o peso que veio de fora em sabedoria que cresce por dentro. E é assim, passo a passo, escolha a escolha, que você fortalece sua serenidade e se torna alguém que não se abala com tempestades, apenas observa, compreende e segue adiante. A serenidade Ubuntu não é indiferença. Não é fechar os olhos para o que machuca, nem fingir que nada nos afeta. Serenidade, nesse caminho, é escolher responder com consciência em vez de reagir com impulso. É ter a coragem de sentir, observar e transformar, antes de devolver ao mundo qualquer energia. Quando alguém se irrita, quando alguém explode, quando alguém projeta sua dor em você, lembre-se, aquilo pertence à pessoa, não a você. A raiva que ela carrega nasceu em histórias que você não viveu, cicatrizes que você não causou, expectativas que você não criou. Você não é o recipiente para guardar o que o outro não soube lhe dar. No Ubuntu, aprendemos que o encontro com o outro sempre nos forma, mas não nos define. Você não é aquilo que fizeram com você. Você não é o grito que ouviu, a injustiça que sofreu ou a crítica que não merecia. Você é aquilo que escolhe construir dentro de si depois do impacto. E quando você escolhe a serenidade, mesmo em meio ao caos, você não está se diminuindo. Você está se tornando maior do que a situação.
Às vezes, a raiva que recebemos dos outros não tem nada a ver com quem somos, mas sim com guerras internas que eles ainda não sabem enfrentar. No caminho Ubuntu, aprendemos que nem tudo o que vem do outro deve ser acolhido dentro de nós. Algumas palavras precisam apenas ser deixadas onde foram ditas. Alguns gestos precisam ser compreendidos como dor, não como ataque. E algumas pessoas precisam de espaço para curar o que ainda não conseguem nomear. Você não é depósito de mágoas alheias. Você não é lixeira emocional de ninguém. Você é um ser em construção, em expansão, em busca de paz, e merece proteger essa paz com sabedoria. A serenidade nasce quando entendemos que o que vem de você me revela, o que vem do outro revela ele. Essa é a liberdade silenciosa que só quem caminha com consciência consegue sentir. Respire. Perceba o que realmente é seu. E solte o que nunca deveria ter carregado. Às vezes, a raiva dos outros se torna tão barulhenta que tentamos nos proteger criando muros ao nosso redor. Muros invisíveis, mas pesados. Passamos a esperar o pior das pessoas, a nos preparar para ataques que talvez nunca venham, a nos enrijecer por dentro como se a vida fosse sempre um campo de batalha. Mas a verdade é que ninguém floresce dentro de fortalezas. A alma precisa respirar, sentir, se conectar. No caminho Ubuntu, aprendemos que a emoção do outro conta a história dele, não a nossa. A raiva que alguém direciona a você carrega memórias, dores, frustrações e sombras que não lhe pertencem. Quando você reage com a mesma energia, você apenas se torna mais um elo nessa corrente de sofrimento. Mas quando você observa com consciência, sem absorver, sem se defender, sem se justificar, você rompe esse ciclo. Serenidade não significa aceitar injustiça. Significa escolher responder com clareza, em vez de reagir com impulsos. Significa manter o seu valor, mesmo quando tentam diminuí-lo. Significa lembrar que você é um ser único, mas também parte de uma grande teia humana, onde cada gesto, cada palavra, cada silêncio transforma algo. Respire fundo. Você não precisa carregar o peso emocional que não nasceu dentro de você. A raiva dos outros não é seu espelho. É apenas um vento que passa, e você continua sendo o que é, essência, luz e consciência. Se quiser, já posso entregar a parte 14. Quer que eu continue? Às vezes, a raiva dos outros tenta nos puxar para batalhas que não são nossas. Pessoas frustradas, inseguras ou emocionalmente feridas acabam projetando no mundo aquilo que carregam por dentro. E quando essa projeção vem até nós, o instinto é reagir. Mas Ubuntu nos ensina algo profundamente libertador. O que o outro sente não define quem eu sou. Serenidade não é a ausência de conflitos. É saber quem você é mesmo quando tudo ao redor parece querer te desequilibrar. É reconhecer que a dor que o outro expressa é dele, não sua. É escolher não se abandonar emocionalmente para entrar na tempestade do outro. Quando você compreende isso, nasce dentro de você uma calma que nada compra e nada rouba. O silêncio se torna força. A paz se torna resposta. E a raiva dos outros deixa de ser ameaça, tornando-se apenas barulho distante para quem descobriu a sua própria verdade. Respire. Sente-se. Lembre-se, você não é o que o outro descarrega. Você é o que você cultiva dentro de si. A serenidade não nasce de um dia para o outro. Ela é construída, tijolo por tijolo, escolha após escolha. No caminho Ubuntu, entendemos que a raiva do outro pertence à história dele, não à nossa. Cada pessoa carrega suas feridas, suas memórias, seus fantasmas, e muitas vezes reage a partir disso. Quando você percebe que a explosão emocional do outro não é sobre você, mas sobre as batalhas internas dele, algo muda. Você começa a respirar mais fundo. Começa a responder, em vez de reagir. Começa a viver com mais leveza. A serenidade é o escudo daqueles que compreendem a humanidade que existe em todos nós. No caminho Ubuntu, não somos obrigados a permanecer onde nossa energia está constantemente sendo ferida. Sim, somos vínculo, somos comunidade, somos conexão. Mas também somos limites, proteção e consciência. Às vezes, a maior demonstração de amor próprio é se afastar daquilo que tira sua paz. A distância emocional, ou até física, não significa falta de amor, significa respeito por si mesmo.
E quando você se protege, você também protege sua capacidade de amar o mundo sem carregar o peso dele. A serenidade, dentro da filosofia Ubuntu, não é um dom misterioso reservado a poucos, é um estado construído, dia após dia, por quem escolhe não se deixar moldar pelo caos emocional dos outros. Quando alguém despeja raiva sobre você, essa pessoa está confessando uma batalha interna que não consegue mais carregar sozinha. A raiva, antes de ser um ataque, é um pedido silencioso de ajuda. Mas Ubuntu também ensina equilíbrio. Ajudar não significa absorver. Compaixão não é aceitar que te machuquem. Empatia não é se abandonar para carregar o fardo de outra pessoa. Serenidade é quando você compreende que cada um responde à vida com o nível de consciência que possui. Alguns ainda caminham com o coração ferido, outros com medo, outros com uma história que nunca foi acolhida. E tudo isso se expressa, muitas vezes, em forma de agressividade. Mas Ubuntu te convida a não revidar, nem transformar essa dor em identidade. A raiva alheia fala sobre eles, nunca sobre você. A sua verdade está no modo como escolhe responder. Quando você permanece firme, respirando fundo, mantendo sua dignidade e seu centro, você se torna um espelho de paz. E essa paz começa a transformar ambientes inteiros. A serenidade é revolucionária. É uma força que desarma, que interrompe ciclos de dor, que acende luz em lugares escuros. E, acima de tudo, lembra aos outros, e a você mesmo, que existe um caminho mais elevado para viver. Se esta mensagem trouxe clareza ao seu coração, lembre-se, a serenidade é um caminho, e você não precisa caminhar sozinho. Aqui, na Sabedoria Ubuntu, construímos juntos um espaço de cura, consciência e humanidade. Muito obrigada por ter ficado até o final deste vídeo. Que a filosofia Ubuntu te guie para respostas mais profundas, relações mais leves e um coração mais livre. Antes de ir, te convido a se inscrever no canal. Assim, você continua caminhando com a gente nessa jornada de sabedoria, paz e conexão humana. Eu sou porque nós somos.